bem-vindos ao programa Vida na Palavra. Estamos de volta com palavras que vão edificar o seu coração. Palavra que é a palavra de Deus, que vai trazer à sua vida crescimento, que vai trazer à sua vida respostas para você ser bem-sucedido em todas as áreas da sua vida. E hoje nós queremos tratar de um assunto que é muito importante para a nossa vida. Nós queremos tratar sobre o maior exemplo de líder da história e também de um líder do presente e de um exemplo de um líder automaticamente para o futuro. Porque Deus, Ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Jesus é o começo, Ele é o meio e Ele é o fim. Então, como nós somos líderes, por que eu sou uma líder? Porque eu sou mãe, eu tenho alguém que eu lidero. Aí nós temos líderes em todas as áreas, né? Em todos os setores, seja o setor religioso, seja o setor seja família, seja sociedade, órgãos públicos. Em vários lugares nós temos líderes. Nós temos ou que liderar alguém ou ser liderado por alguém. E nós temos que examinar as Escrituras, porque é das Escrituras que vem o poder de Deus. E quando nós procuramos seguir aquilo que é correto, nós vamos frutificar, nós vamos ser abençoados. E Jesus, né, foi o maior e era o maior exemplo de líder nas nossas vidas. Porque nós vimos, né, Deus me traz à memória agora, né, nesse momento que estamos gravando o programa, que nós vimos o quê? Tinha Hitler, né? Foi um líder. Muitas pessoas seguiram Hitler, mas um líder que gerou morte, um líder que gerou perdas, tanto emocionais, até no dia de hoje nós sabemos que o que veio sobre a vida de Hitler, sobre tudo que ele fez, foi tudo de ruim. Mas Jesus não, Jesus é o Senhor. Jesus é o exemplo. E que nós seguimos e se nós seguirmos o exemplo de Jesus como líder, nós vamos ser bons pais, nós vamos ser bons cristãos, nós vamos ser bons profissionais. Aonde colocarmos a planta dos nossos pés, as pessoas vão ver a diferença em nossas vidas. E eu quero abrir aqui um versículo primeiramente para meditarmos, que está em João 14, o versículo 6 diz: Disse-lhe Jesus: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Jesus disse: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão através de Jesus. Então, nós vamos começar a falar sobre ser um bom líder, entendendo que se nós caminharmos com Jesus, nós vamos estar no caminho certo, nós vamos praticar a verdade e nós vamos ter direito à vida eterna. E aí o que acontece? Por que Jesus é o maior exemplo de líder? De termos como exemplo a ser bons líderes? Porque Jesus veio ao mundo de uma forma simples. A simplicidade fazia e faz parte da vida de Jesus. E nós, se nós quisermos ser bons líderes, nós temos que deixar a simplicidade e a humildade fazer parte do nosso caráter. Por que Deus traz essa reflexão para nós? Porque Deus quer que sejamos e que nós também venhamos dar exemplos. Todas as pessoas que nós temos que liderar, nós temos que fazer como Jesus fez. Jesus tinha humildade e Ele veio para solucionar problemas. E o que aconteceu? Por que eu estou falando que Jesus veio para solucionar problemas? Você pensa bem,
a humanidade cheia de pecados, um peso de culpa sobre a vida das pessoas. E Jesus, como líder, ele falou assim no coração dele: olha, está um peso sobre a vida do povo por causa do pecado. Então, eu preciso solucionar este problema do pecado. Como? Aliviando através do perdão. Então, um líder, ele vem aonde há uma dificuldade, aonde há um problema. O verdadeiro líder traz uma solução para o problema, como o exemplo de Jesus. Jesus viu a humanidade cheia de pecado, cheia de peso, e ele falou assim: olha, eu preciso amenizar, resolver essa situação. E Jesus trouxe-nos o perdão. E nós, se queremos ser bons líderes, nós temos que praticar o perdão. O perdão não foi só um exemplo que Jesus nos deu na cruz do Calvário, quando ele perdoou-nos pelos nossos pecados. Ele diz que tudo que ele fez e faz, nós temos que fazer também. Então, o que Jesus fez? Jesus perdoou, aliviou um peso na vida das pessoas, da humanidade, e alivia até os dias de hoje. Então, como Jesus nos perdoou, nós temos que perdoar também, se queremos ser exemplos. Jesus viu que as pessoas estavam com fome espiritual. Eles tinham sede de algo mais. E Jesus disse em João 6,35, porque o programa nosso é Vida na Palavra, que Jesus disse: eu sou o pão da vida. Então, Jesus, como líder, falou assim: olha, vocês estão com fome espiritual, vocês estão com uma vida espiritual cansada, fadigada, mas Jesus disse: eu sou um líder, eu sou o pão da vida. Quer dizer, Jesus, como líder, se preocupou em alimentar as pessoas espiritualmente com os seus exemplos e com a palavra de Deus. Você quer ser um bom líder? Começa a observar as pessoas que estão à sua volta, que você precisa perdoar, que você precisa praticar o perdão. Observe pessoas que estão à sua volta, que precisam de uma palavra da Bíblia, que você pode citar, orientar e ensinar a palavra de Deus. Jesus solucionou o problema dos enfermos e dos endemoniados. Por quê? Porque Jesus é líder até hoje. E como nós temos que seguir o exemplo de Jesus, Jesus diz que no nome dele nós expulsaremos demônios e oraríamos pelas enfermidades e as pessoas seriam curadas. Então, como líderes, se queremos seguir os exemplos de Jesus, nós temos que orar no nome dele e abençoar as pessoas que estão ao nosso redor. E nós vimos também que Jesus, ele nasceu para um propósito. Como líder, ele nasceu para um propósito. E você pode me perguntar assim: que propósito? Para que propósito Jesus nasceu? Jesus nasceu, viveu no meio, da humanidade e vive até os dias de hoje, para nós termos direito à vida eterna. E você que nasceu para ser líder como pai ou mãe, como um chefe de um setor, um profissional, um político, eu não sei, um professor é um líder dentro da sua sala de aula, um médico, ele está sendo ali um líder do seu paciente. Eu não sei em qual área que você está sendo líder, mas você nasceu para um propósito. A palavra de Deus diz que em Jeremias capítulo 1, versículo 5, que antes de formá-lo no ventre, eu escolhi, e antes de nascer eu separei, o designei
profeta às nações. Então Jeremias, né, seguindo o exemplo de Jesus, Jesus disse: olha, Jeremias, você desde o ventre da sua mãe, eu te escolhi para ser profeta às nações. Então para que Jeremias nasceu? Para um propósito. Um líder nasce para um propósito. E qual é o seu propósito? Jeremias era ser profeta às nações. E você, para ser um bom pai, uma boa mãe? Para você entender que não é por acaso que você é pai ou mãe, que você está num setor de trabalho, que você tem uma empresa, que você está como um político representando a sociedade. Você nasceu para um propósito. Um líder nasce para um propósito. E nós temos que cumprir muito bem o nosso propósito. Um líder, um verdadeiro líder, acredita no seu produto, no seu trabalho, acredita na sua família e acredita no ser humano. Um líder, ele vai chegar, um bom líder, vai dizer assim, ó, eu acredito em você. Porque o que nós temos visto nos dias de hoje a palavra tem poder. E um bom líder, ele vai levar o seu liderado a criar, a exercitar o seu trabalho, a praticar o seu trabalho, vai incentivar as pessoas que estão sobre a sua liderança a fazer o que é certo, vai desenvolver o potencial dos seus liderados. E a palavra tem poder. E muitas pessoas, como eu falei que tem chamado e são líderes, às vezes destrói ou o seu filho, ou sua filha, ou o seu profissional ali na sua empresa, com palavras. E Jesus, ele vendeu muito bem o seu produto. Como assim? Em João 4, o versículo 13 e 14 diz assim: quem beber desta água terá sede outra vez, mas quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Ao contrário, a água que eu lhe der se tornará nele fonte de água a jorrar para a vida eterna. Olha só, Jesus acreditava no seu produto. Jesus oferecia às pessoas aquilo que era bom. E você está numa posição de líder que você não acredita nas pessoas que estão ao seu redor. Você não dá uma palavra de ânimo, de incentivo. Jesus fala assim, olha, se você beber da água que eu te der, você nunca mais vai ter sede. E nós temos pessoas à nossa volta, a nossa família, no trabalho, em vez de dizermos assim, ó, você vai crescer, você vai ser bem sucedido, você vai conseguir, se esforça mais um pouquinho. Não! Muitas pessoas são carrascos, são duros, falam palavras assim, de uma forma muito arrogante e não conseguem fazer com que aquelas pessoas que são lideradas por ela cresçam e desenvolvam. Jesus tinha 12 discípulos e Jesus os incentivou a fazer o que era correto, a perseverar. Jesus estava ali ensinando aquilo que fariam com que eles fossem bons discípulos. E aí, o que Jesus diz aqui? Um líder verdadeiro, um homem de liderança, que quer exercer bem a sua liderança, ele vai influenciar as pessoas para o bem, não para o mal. Hitler foi um líder que influenciou nação para a guerra e morte. Mas Jesus influencia as pessoas para a vida eterna, vida com abundância. Jesus disse na palavra, João 10, 27, as minhas ovelhas ouvem minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Quem é liderado por Jesus vai influenciar para o bem e vai ouvir
as palavras de Jesus, vai saber quando Jesus está falando. Por que um líder influencia para o bem? Porque hoje Jesus está mandando a gente refletir na palavra, sabe por quê? Porque tem pessoas que têm cargos de liderança e influenciam as pessoas a pagarem o mal com o mal. Influenciam as pessoas a não perdoar, influenciam as pessoas a não amar, influenciam as pessoas a fazer o que não é reto diante de Deus e esquecem que Jesus, como exemplo, ele diz que aqueles que são dele ouvem a voz dele e faz o que é correto. E quem faz o que é correto vai influenciar as pessoas para fazer o que é correto. E nós estamos em tempo, amados, de reflexão, de meditarmos. Tem pessoas que almejam, ser grandes chefes, grandes líderes religiosos. Eu quero ser o top em determinado lugar que eu estou. Mas vamos refletir. Jesus chegou para solucionar problemas. Um líder soluciona problemas. Chegamos e somos para um propósito, realizar propósitos de Deus. Temos que influenciar para o bem. Temos que fazer o bem. Temos que dar testemunhos de vida. Não podemos deixar que os nossos liderados vejam e observem as coisas erradas. Nós temos que nos aperfeiçoar. Nós temos que tirar de nós aquilo que não presta para fazermos diferença com as nossas palavras e os nossos testemunhos. Tem pessoas que são líderes e fica dizendo: fulano, você tem que fazer o mal mesmo, porque fulano não presta. Não é assim. Vamos influenciar para o bem. Vamos incentivar as pessoas a dizer que elas conseguem. Um bom líder é apaziguador. Traz paz aonde ele está. Eu lembro de um testemunho de uma pessoa, que eu não vou citar nomes, mas ela trabalhando dentro de uma empresa, uma grande empresa, e ela teve uma dificuldade num relacionamento com um colega de trabalho. E aí, você imagina uma equipe onde um depende do outro para o trabalho ser realizado e uma pessoa não falar com a outra dentro de uma equipe que precisam das pessoas conversarem. E aí o que eu achei interessante, que o líder dessa equipe era até uma mulher cristã, porque isso é o que nós esperamos das pessoas cristãs que praticam a palavra de Deus. Observou aquela situação dentro da equipe dela, chamou aqueles 2 funcionários e conversou e disse: olha, nós somos uma equipe e nós não podemos haver desavença, então vocês vão precisar se acertar aqui dentro da minha sala, porque senão o trabalho não vai fluir bem. E aquelas 2 pessoas entenderam que eles precisavam se consertar. E sabe o que aconteceu? Hoje o trabalho flui muito melhor do que antes. Porque um líder, um pai, não toma partido de filhos. Há uma briguinha, o pai, um bom líder, vai apaziguar o relacionamento dos filhos. Um chefe vai apaziguar, vai trazer paz para dentro do seu setor de trabalho. Um sacerdote tem que colocar as suas ovelhas para fazer as pazes. Um líder verdadeiro, que segue o exemplo de Jesus, traz paz e não guerra. Influencia para o bem e não para o mal. Um verdadeiro líder, ele precisa aprimorar o seu conhecimento. Eu já sou o tal. Eu já estudei até aqui, eu já aprendi até aqui. E eu vou aposentar assim. Procurar cada vez mais ler a palavra de Deus para ensinar os seus filhos no caminho correto. Eu já li a Bíblia uma vez.
e já sei algumas palavrinhas. Não. A cada dia a palavra de Deus se renova. Então, se você é um pai ou uma mãe, aprimore seu conhecimento. Como? Lendo a Bíblia mais. E nós estamos cheios de informações, sejam através dos computadores, sejam através das literaturas, que vão nos ensinar a melhorar, né, o nosso conhecimento para educar os nossos filhos de uma forma melhor. Aí uma pessoa tem uma empresa, eu já sou o dono dela, mas eu quero te dizer que nós temos que a cada dia crescer na graça e no conhecimento. Então o que você tem que fazer? O que eu posso fazer para melhorar a minha empresa? Você tem que procurar conhecimento, ver o que está modernizando, o que tem de novo no mercado, o que você pode fazer para a sua equipe ser melhor. Dentro da igreja, você pode buscar conhecimento mais profundo para a sua igreja crescer também na graça e no conhecimento. Um líder, ele não paralisa, ele sempre vai em busca de algo novo. Um líder, ele é muito ocupado. A Bíblia diz que Jesus estava sempre muito ocupado. Jesus, ele ensinava, ele pregava, ele viajava. E nesses momentos, né, que ele estava ensinando, pregando, ele estava viajando, através da vida dele estava acontecendo milagres. Ele estava mentoreando seus discípulos. Ele estava o tempo todo em atividade. Porque um líder, ele tem que ser o primeiro a acordar e o último a dormir. Sabe por quê? Porque ele tem que ter a direção para executar as suas tarefas. Por que eu falo que ele tem que ser o primeiro a acordar e o último a dormir? Porque a gente começa buscando a direção de Deus e a gente fecha agradecendo a Deus por todas as direções que Ele nos deu, e examina e checa todas as circunstâncias. E eu quero estar colocando uma meditação aí. Você quer ser líder? Então você comece a entender que você vai ter uma vida muito ocupada, porque Jesus foi muito ocupado. Mas como Deus, né, o Senhor Jesus, Ele é muito sábio em tudo, Ele também não quer que a gente afadigue. Um líder, ele tem que também ter um momento a sós, um momento sozinho para ele refletir no seu dia, o que ele fez certo, o que ele fez errado, o que ele pode melhorar, o que ele pode, né, tirar da sua vida, do seu trabalho, o que ele pode acrescentar. E há reflexões que a gente tem que fazer sempre, às vezes, sozinho. E Jesus tinha tempo com o Pai. Jesus parava também para ficar com o Pai. Um líder, ele tem que ter tempo de descanso. E ele tem que ir ao encontro dos seus liderados. Como a gente tem pouco tempo, eu quero fechar esta mensagem dizendo que você, como líder, não fique se achando o bonzão, o bonitão, e dizendo que os seus liderados têm que sempre vir até você. Procure conhecer o estado das pessoas que você tem liderado. Procure observar do que as pessoas que você tem liderado estão precisando. A Bíblia diz que Jesus diz que temos que procurar conhecer o estado de nossas ovelhas. Quer dizer, a minha ovelha aqui é meu filho, eu tenho que procurar saber o estado dele. Você procure saber qual é o estado dos seus liderados, o que eles estão precisando, quais as dificuldades que eles estão enfrentando. Jesus foi até as pessoas para curar, para libertar, para abençoar. Vá até as pessoas que você está liderando e vejam se elas estão precisando de uma palavra, de um incentivo, de uma bênção, de uma oração, de uma resposta que só pode vir de você. E
Um líder, ele tem que planejar, tem que fazer planejamento, tem que se deter em planejar o dia de amanhã. Olha, eu penso que amanhã eu vou ter que executar determinadas tarefas. Por quê? Porque o verdadeiro líder planeja para o futuro. E encerrando essa mensagem, né, porque eu coloquei só alguns aspectos para refletirmos, Jesus, ele planejou para o futuro e nós temos que planejar para o futuro, porque Jesus disse assim, olha, em João 14:2, na casa do meu pai há muitos aposentos. Se não fosse assim, eu lhes teria dito, vou preparar-lhes lugar. Por quê? Jesus foi para o céu preparar uma morada para nós. Então Jesus planeja o nosso futuro. Você quer ser um líder? Comece a planejar o seu futuro. Comece a ser organizado. E olhe para as pessoas que você tem liderado, se você não pode ser melhor, se você não pode seguir o exemplo do maior líder da história, que foi Jesus, é Jesus e será Jesus quando voltar para buscar aqueles que praticaram com os seus exemplos de liderança. Este é o maior exemplo de líder, Jesus de Nazaré. E eu quero orar para que Deus ministre nas nossas vidas, seguirmos este exemplo que perpetua até hoje. Pai, Jesus veio para solucionar problemas. Nós queremos, através do Teu nome, olhar para o nosso próximo para ser solucionadores de problemas. Jesus, nós nascemos para um propósito, porque o Senhor nasceu para um propósito. Um líder tem um propósito de ser líder. Senhor, o Senhor Jesus foi humilde e nós queremos praticar a humildade. Senhor Jesus, o Senhor incentivou as pessoas quando o Senhor olhava para elas e dizia assim, tem de bom ânimo. E nós, como líderes, nós queremos dizer para o nosso próximo, tenha bom ânimo. Palavras de incentivos. Nós, Senhor, como o Senhor influenciou para o bem quando o Senhor morreu, se entregou na cruz do Calvário para termos perdão dos nossos pecados, nós queremos influenciar as pessoas para fazer o que é bom e não o que é ruim. Não pagarmos o mal com o mal, mas pagarmos o bem com o bem, estarmos sempre dispostos a perdoar. Senhor, como o Senhor é o próprio conhecimento, nós queremos nos aprofundar a cada dia em seguir, em prosseguir, em conhecer ao Senhor, a Tua palavra e também no conhecimento secular onde nós fomos plantados. Senhor, como o exemplo do Senhor que o Senhor trouxe a paz, nós queremos ser apaziguadores. Nós queremos, aonde estivermos plantarmos a paz. Senhor, nós queremos, como o Senhor planejou o futuro, nós queremos estar planejando o nosso futuro a cada dia. Nós queremos ter, Senhor, sermos o exemplo que o Senhor tem sido para as nossas vidas. Um exemplo de um grande líder. Nós queremos seguir o seu exemplo. Pai, abençoe a todos aqueles que precisam de Ti. Como exemplo, nós queremos orar no Teu nome e dizer, no nome de Jesus, sejam abençoados todos aqueles que ouvem o programa Vida na Palavra, em qualquer área que houver uma necessidade. Que o Senhor sonde os corações de todos aqueles que nos assistem e que o Senhor dê a vitória, porque nós estamos orando no nome de Jesus, o exemplo do líder maior e melhor, Jesus Cristo de Nazaré. Eu agradeço, Senhor, por esta oportunidade no Teu nome, que está acima de todo nome. Senhor, muito obrigada, em nome de Jesus. Amém.
Muito obrigada aos nossos colaboradores, a todos aqueles que nos assistem e até o próximo programa Vida na Palavra, se assim o Senhor nos permitir. Amém. Comigo nessa noite. Fala comigo assim: eu tenho o melhor advogado. Fala comigo assim: ele tem todo o poder. Eu confio nele. Eu descanso nele. E o nome dele é Jesus Cristo. Coloque as suas causas impossíveis nas mãos daquele que pode resolver, nas mãos do médico dos médicos, daquele que pode todas as coisas, aquele que cura, que liberta, que salva, que transforma, que faz o impossível acontecer. Ouve comigo. Não vou me preocupar com as perseguições, com as pedras que me lançam. Jesus está por perto. Eu posso confiar, eu posso descansar, porque Jesus está por perto. Pra que, igreja? Pra falar, atire a primeira pedra, aquele que não tem pecado, aquele que não erra. Pra me defender diante do inimigo, tomar minha dor pra chorar comigo, pra me sustentar debaixo de tua destra. Isso é fato consumado. Os meus casos impossíveis serão sempre encerrados pelo meu advogado. Então declare: meu advogado é o meu Senhor. Ele me defende do acusador. Minha causa entreguei em suas mãos. Posso descansar o meu coração. Minha audiência ele já marcou e garantiu de novo que eu serei um vencedor. Meu advogado mora lá no céu, verdadeiro, justo pra sempre, fiel. Não temas, porque ele está contigo e ele é o teu Deus. Olha só. Pra falar, atire a primeira pedra, aquele que não tem pecado, aquele que não erra. Pra me defender diante do inimigo, tomar minha dor pra chorar comigo, pra te sustentar debaixo de tua destra. Isso é fato consumado na sua igreja. Nossos casos impossíveis serão sempre encerrados, porque pelo nosso advogado. Então declare: meu advogado é o meu Senhor. Ele me defende do acusador. Minha causa entreguei em suas mãos. Posso descansar o meu coração. Minha audiência ele já marcou e garantiu de novo que eu serei um vencedor. Meu advogado mora lá no céu, verdadeiro, justo pra sempre, fiel. Levante as mãos assim comigo e declara pro inferno ouvir: advogado. Advogado é o meu Senhor. Ele me defende do acusador. Minha causa entreguei em suas mãos. Posso descansar o meu coração. Minha audiência ele já marcou e garantiu de novo que eu serei um vencedor. Mora lá no céu, verdadeiro, justo pra sempre. Oh, meu advogado é o meu Senhor. Minha causa entreguei em suas mãos. Minha audiência ele já marcou e garantiu de novo que eu serei um vencedor. Meu advogado mora lá no céu, verdadeiro, justo, louve. Meu advogado é o meu Senhor. Ele me defende do acusador. Minha
que eu serei